Platão nasceu em Atenas, em uma época em que a cidade pulsava com debates, guerras e sonhos de glória. Era filho de uma família aristocrática, cercado por tradições e expectativas, mas desde cedo demonstrou uma inquietação que não se satisfazia com respostas fáceis. O destino de Platão seria marcado por encontros decisivos e nenhum mais importante do que aquele com Sócrates, o mestre que mudaria para sempre sua forma de ver o mundo. Sócrates não escrevia, não deixava tratados, apenas caminhava pelas ruas e interpelava os cidadãos com perguntas que pareciam simples, mas que desmoronavam certezas. Platão, jovem e curioso, foi capturado por essa força magnética. Ele viu em Sócrates não apenas um homem, mas um espelho da própria busca pela verdade. Quando Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude e desafiar os deuses da cidade, Platão sentiu o peso da injustiça e a urgência de preservar aquele legado. Foi nesse momento que decidiu escrever, transformar diálogos em monumentos de pensamento e dar voz eterna ao mestre que a polis havia silenciado. Os diálogos de Platão não são meros registros, mas construções literárias que misturam filosofia e arte. Cada personagem é uma peça de teatro. Cada pergunta é uma porta aberta para o infinito. No coração dessa obra está a ideia de que o mundo visível é apenas uma sombra, um reflexo imperfeito de uma realidade superior, o mundo das formas ou ideias. Para Platão, aquilo que vemos é transitório, mas por trás das aparências existe uma essência eterna. O belo, o justo, o verdadeiro não são apenas palavras, mas entidades que existem em um plano inteligível, acessível apenas pela razão. Essa visão metafísica moldou toda a tradição filosófica posterior. Sua famosa alegoria da caverna, presente em A República, é talvez a imagem mais poderosa dessa concepção. Homens acorrentados em uma caverna veem apenas sombras projetadas na parede e acreditam que aquilo é a realidade. Mas quando um deles se liberta e sai para a luz do sol, descobre que o mundo é muito mais vasto e luminoso. O filósofo, para Platão, é aquele que ousa sair da caverna, enfrentar a dor da luz e retornar para libertar os outros. Platão não se limitou a pensar em mundos ideais. Ele também refletiu sobre a organização da cidade, sobre como os homens deveriam viver em comunidade. Em A República, descreveu sua visão de uma sociedade justa, governada por filósofos, aqueles que conhecem a verdade e não se deixam enganar pelas sombras. Para Platão, a política não era apenas a arte de governar, mas a arte de conduzir almas. Ele acreditava que apenas quem compreendia o bem em sua essência poderia guiar os outros. Essa ideia de que o conhecimento deve estar no centro da política foi revolucionária. Enquanto muitos viam o poder como conquista ou privilégio, Platão o via como responsabilidade, sua concepção de justiça, em que cada indivíduo cumpre o papel para o qual está naturalmente destinado, ecoa até hoje nos debates sobre meritocracia, igualdade e função social. Mas Platão não era ingênuo. Sabia que a cidade real estava longe de seu ideal. Por isso, sua filosofia se tornou também uma crítica, um espelho, que mostra não apenas o que somos, mas o que poderíamos ser. A Academia de Atenas, fundada por Platão, foi o primeiro espaço institucional dedicado ao ensino superior no Ocidente. Ali, jovens se reuniam para discutir matemática, filosofia, astronomia e política. Era um lugar de liberdade intelectual, mas também de rigor. Platão acreditava que a educação era o caminho para formar cidadãos melhores e líderes mais sábios. A academia durou séculos, atravessando gerações e influenciando pensadores que moldaram o mundo. Entre seus alunos estava Aristóteles, que mais tarde seguiria seu próprio caminho, divergindo em muitos pontos, mas sempre dialogando com o mestre. A criação da academia mostra que Platão não era apenas um pensador isolado, mas alguém que acreditava na força da comunidade e na transmissão do saber. Ele sabia que ideias não sobrevivem sozinhas.
precisam de espaço, de debate, de continuidade. E foi assim que sua filosofia se tornou não apenas um conjunto de textos, mas uma tradição viva que atravessou o tempo e chegou até nós. Platão acreditava que a filosofia não era apenas uma disciplina intelectual, mas uma forma de vida. Para ele, filosofar significava purificar a alma, afastá-la das ilusões do mundo sensível e aproximá-la da verdade eterna. Essa concepção espiritual da filosofia fez com que muitos o vissem como um pensador quase religioso, alguém que buscava não apenas explicar o mundo, mas também oferecer um caminho de salvação. Sua teoria das ideias, por exemplo, não é apenas uma explicação metafísica, mas também uma promessa. Se conseguirmos contemplar o bem em sua pureza, poderemos o ver de forma justa e harmoniosa. Essa busca pelo bem absoluto se tornou o eixo de sua filosofia. Platão acreditava que todas as coisas boas derivam dessa essência suprema e que o papel do filósofo é guiar os outros até ela. Essa visão influenciou profundamente a tradição cristã, que mais tarde reinterpretaria o bem platônico como Deus. Assim, Platão não foi apenas um pensador da Grécia Antiga, mas também um precursor de ideias que moldaram religiões e culturas por séculos. Mas Platão não era apenas um sonhador de mundos ideais. Ele também era um homem atento às contradições da vida real. Viveu em uma Atenas marcada por guerras, pela derrota diante de Esparta e pela instabilidade política. Viu a democracia se transformar em tirania e a tirania se disfarçar de democracia. Essa experiência concreta fez com que sua filosofia fosse ao mesmo tempo utópica e crítica. Ele sabia que os homens raramente alcançam o ideal, mas acreditava que sem o ideal não há direção. Por isso, seus diálogos são cheios de tensão entre o que é e o que deveria ser. Platão não oferece respostas fáceis. Ele nos convida a pensar, a questionar, a duvidar. Sua escrita é viva, cheia de ironia, humor e drama. Ao ler Platão, não estamos diante de um manual, mas de uma peça teatral, em que cada personagem encarna uma visão do mundo. Essa riqueza literária é uma das razões pelas quais sua obra continua a fascinar. Não é apenas filosofia, é também arte, é também narrativa. Platão nos mostra que pensar é viver intensamente, é mergulhar no diálogo eterno entre razão e emoção, entre realidade e sonho. Platão também se dedicou a refletir sobre o amor e a beleza, temas que aparecem com força em diálogos como O Banquete e o Fedro. Para ele, o amor não era apenas um sentimento humano, mas uma força que impulsiona a alma em direção ao divino. O amor começa com a atração física, mas se eleva gradualmente até alcançar a contemplação da beleza em si, pura e eterna. Essa escada do amor, como ficou conhecida, mostra que Platão via nas emoções uma porta para o conhecimento. O desejo, quando bem orientado, não nos aprisiona, mas nos liberta, conduzindo-nos ao que há de mais elevado. Essa visão influenciou profundamente a literatura, a arte e até mesmo a espiritualidade ocidental. Muitos poetas e místicos se inspiraram nessa ideia de que o amor é uma ponte entre o humano e o divino. Platão, portanto, não foi apenas um filósofo da razão, mas também um pensador do coração, alguém que reconheceu a força das paixões e lhes deu um lugar na busca pela verdade. Com o passar dos anos, Platão se tornou uma figura respeitada em toda a Grécia. Sua academia atraía jovens de diferentes cidades e suas ideias circulavam entre políticos, artistas e pensadores. Mas ele também enfrentou críticas e resistências. Muitos consideravam suas propostas utópicas demais, distantes da realidade prática da política. Outros achavam que sua teoria das ideias era abstrata e difícil de compreender. Ainda assim, Platão persistiu, convencido de que a filosofia não deve se curvar às conveniências imediatas, mas apontar para horizontes maiores. Sua vida foi marcada por viagens, debates e escritos,
mas também por uma profunda dedicação à missão de educar. Platão morreu em 347 APC, deixando uma obra vasta que atravessou séculos. Seus diálogos foram preservados, estudados e reinterpretados por diferentes culturas. Do mundo romano ao medieval, do Renascimento ao Iluminismo, Platão sempre esteve presente. Sua voz ecoa até hoje, lembrando-nos que pensar é um ato de coragem e que a busca pela verdade é uma aventura sem fim. O legado de Platão não terminou com sua morte. Seus textos atravessaram séculos, foram copiados por monges, estudados por filósofos medievais e redescobertos com entusiasmo durante o Renascimento. Santo Agostinho, por exemplo, encontrou em Platão uma ponte entre a filosofia grega e o cristianismo, reinterpretando suas ideias sobre o bem e a alma. No mundo islâmico, pensadores como Al-Farabi e Avicena também dialogaram com Platão, mostrando que sua influência não se limitou ao Ocidente. Mais tarde, no Iluminismo, filósofos como Kant e Hegel retomaram suas concepções, ora para criticá-las, ora para expandi-las. Platão se tornou uma espécie de interlocutor eterno, alguém com quem todos os grandes pensadores precisaram conversar. Sua obra não é apenas um conjunto de textos antigos, mas um convite permanente ao diálogo. Cada geração lê Platão de forma diferente, encontra nele novas perguntas e novas respostas. É por isso que sua filosofia nunca envelhece. Ela é viva, dinâmica, aberta. Platão nos ensina que pensar é sempre recomeçar, é sempre olhar para o mundo com olhos renovados. Hoje, mais de 2 milênios depois, Platão continua a nos provocar. Sua alegoria da caverna ainda é usada para falar sobre ignorância e iluminação, sobre manipulação e liberdade.